Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre o Brian Rodrigues, né, que mais uma atualização sobre essa novela Brian Rodrigues, mas o jogador quer vir para o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre o lateral esquerdo Leandrinho, que está a caminho do futebol da Arábia, né? Está a caminho do mundo árabe. Você vai ter informações aqui nesse vídeo também. Falaremos sobre uma troca que o Vasco pode fazer com o Atlético San Luis do México, envolvendo o Jean Davi, atacante que não vem sendo utilizado aqui pelo Vasco, né? Não aproveitou as oportunidades. Enfim, tem tudo isso para a gente atualizar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode fazer suas apostas esportivas no site da KTO. O link está aqui na descrição desse vídeo, é só você clicar que você já vai com o nosso código promocional diretamente para o site da KTO, beleza? KTO parceira aqui do canal Machão da Gama, lembrando que é um site para maior de 18 anos e lembrando também para você jogar apenas com responsabilidade, beleza? Nada de achar que vai ficar rico com apostas esportivas. Jogue com responsabilidade na KTO. Meus queridos, vamos começar esse vídeo falando sobre Leandrinho. O lateral esquerdo Leandrinho, que é muito bom jogador, né? Leandrinho é muito bom jogador, tanto que está com a seleção brasileira sub-20 disputando o Sul-Americano. Inclusive ontem, meus amigos, eu não sei se você acompanha o futebol de base, tá? Mas a seleção brasileira ontem tomou um vareio da Argentina, né? 6-0 para a Argentina no Sub-20, uma humilhação, né? Mas, enfim, o Leandrinho, que é muito bom jogador, revelação do Vasco, subiu na temporada passada, conquistou o seu espaço, atuou algumas vezes até como ponta, né? Leandrinho está de saída do Vasco da Gama. O Al-Shabaab tem negociação em andamento para contratar Leandrinho. Os detalhes finais estão sendo discutidos, restando apenas a aprovação do Comitê de Sustentabilidade Financeira da Liga do país. Leandrinho tem 19 anos e disputou 23 jogos pelo profissional do Vasco em 2024. Marcou 2 gols e deu uma assistência. O clube árabe vai pagar $1 milhão, que na cotação atual dá 5,9 milhões de reais, quase 6 milhões de reais, e vai perdoar uma dívida de $1 milhão que o Vasco tem com o Al-Shabaab, referente à negociação por Paulinho Paula. Então, a gente pode colocar aí $2 milhões, né, a negociação. 1 milhão de perdão de dívida, 1 milhão o Vasco recebendo, mas o jogador está indo por empréstimo, tá? O Vasco vai ceder o lateral esquerdo até o meio do ano, um empréstimo aí de 6 meses, né, ao Al-Shabaab, que no meio do ano se encerra a temporada lá do mundo árabe, né? Então, assim, Leandrinho indo por empréstimo, o Vasco recebendo aí 6 milhões de reais por esse empréstimo e tendo uma dívida de 6 milhões também em relação ao Paulinho Paula sendo perdoada pelo Al-Shabaab. O empréstimo até o meio do ano parece até ser um bom negócio, né? Já que na lateral esquerda o Vasco tem o Piton, tem também o Vitor Luiz como reserva, o Leandrinho é a terceira opção. Então o Vasco ganha uma grana, né? Tem o perdão de dívida e o Leandrinho vai apenas por 6 meses lá para jogar. A gente não sabe as cláusulas do contrato, né? Se tem alguma cláusula de obrigação de compra, caso ele atinja metas, etc e tal. Provavelmente deve ter alguma cláusula desse tipo, né? Que a gente ainda não sabe, mas quando o negócio realmente for sacramentado, o Vasco deve publicar essas informações, né? Mas Leandrinho está bem próximo mesmo de fechar com o Al-Shabaab lá do mundo árabe, o ex-clube, né, de Paulinho Paula,
o Vasco contratou o Paulinho junto a esse clube, está devendo até hoje, a dívida vai ser perdoada agora. E aí, o que você achou dessa negociação, essa saída, né, do Leandrinho para o mundo árabe? Bom, vamos falar agora aqui sobre atacante, tá? Que a informação é a seguinte: o Vasco ainda vai tentar a contratação de 3 atacantes até o fechamento da janela, a janela que se encerra no dia 28 de fevereiro. Existem algumas negociações em andamento, existem algumas propostas que já foram feitas, inclusive de alguns nomes que sequer foram falados, né, até o momento. Dentro desses 3 nomes que o Vasco quer para o ataque, o Vasco trabalha para contratar um ponta esquerda para ser titular, um ponta direita de força e velocidade para disputar a posição com o Alisson futuramente, e um atacante de movimentação que consiga jogar na ponta e também de centroavante, né, para ser um reserva ali do Verratti. A prioridade na ponta esquerda é o atacante Brian Rodrigues. O Vasco voltou, né, a insistir ali no uruguaio, e existem outros nomes também para o setor. Na ponta direita, o Vasco ainda não tem uma prioridade e existem algumas negociações em andamento, entre elas a com o angolano Lloyd Augusto. O terceiro nome, que seria ali para ser um ponta e também reserva do Verratti, o Vasco busca um jogador com características parecidas ao Rony, né, do Palmeiras, que tem mobilidade para atuar dos lados e também pode jogar com 9, fazendo uma sombra ali ao atacante titular. O problema é que o Rony é muito caro, né? Então o Vasco busca jogador com essa característica, mas não necessariamente o Rony. A informação essa apuração, né, dos nomes foi publicada pelo Matheus Gilbert, jornalista do canal Mário Coelho Vasco. Agora eu vou falar aqui de 2 nomes, né? Primeiro, o Brian Rodrigues, que já não é mais segredo, né, que o Vasco negocia com o jogador. E uma informação importante é que o Edgardo La Sálvia, que é o empresário, né, do uruguaio Brian Rodrigues, confirmou que as diretorias de Vasco e América do México ainda estão conversando na tentativa de fechar uma negociação pelo atacante. O empresário ainda informou que o interesse do jogador é muito grande de jogar no Brasil, já que ele esteve próximo, né, de fechar com o Corinthians no ano passado, e a chance de jogar no Vasco é bem atrativa. O empresário, no entanto, afirma que não é um negócio fácil pelo prestígio que o jogador tem no México e que somente um investimento alto, né, seria capaz de convencer o América do México a liberar o jogador. Enfim, o Vasco segue na negociação com o Brian, o jogador quer vir para o Vasco da Gama, mas o América está fazendo jogo duro. Uma outra situação envolve o Jean Davi, atacante que está no Vasco, mas que a gente já viu ali que não vai ser muito utilizado, né? O Atlético São Luís, lá do México, está interessado na contratação do Jean Davi, e existe a possibilidade do atacante John Murilo, jogador da seleção venezuelana, que pertence ao Atlético São Luís lá do México, ser envolvido numa troca, né, pelo chileno Jean Davi. E sinceramente, cara, não conheço muito do John Murilo, sei que é um jogador que tem boas atuações pela seleção venezuelana, é um jogador de lado de campo, de velocidade, tem uma altura maior, né, do que o Jean Davi. Então, sinceramente, eu acho que o Jean Davi no Vasco não tem muito mais o que fazer. Então, talvez uma troca aí, um empréstimo para lá, um empréstimo para cá, seja bom para todo mundo. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!